aqui para juntos render louvores, adorar ao nosso Deus. O hino que nós acabamos de ouvir, o hino que nós acabamos de cantar, né? Adoração ao nosso Deus, ele foi baseado em João, capítulo 1, versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Neste momento, nós vamos fazer uma oração. Convidamos o pastor Rogério para falar com o nosso Deus. Pastor Rogério. Olá. Seja bem-vindo. É uma alegria ter o Senhor conosco. Eu agradeço muito o convite. E já já eu apareço aqui, estou só resolvendo umas coisinhas. Mas Okay, é um então... prazer participar com vocês. Amém, pastor. Nós vamos fazer uma oração e, enquanto o senhor termina, nós oramos e depois, então, o senhor faz a segunda, ok? Claro, com certeza. Então, vamos dobrar os nossos joelhos. Enquanto o senhor termina, nós oramos. Querido Deus, Pai, te somos imensamente gratos pelo cuidado especial, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Agradecemos, Pai querido, pela tua palavra. Agradecemos porque o Senhor deu o teu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Te somos gratos pela salvação, Pai. E aqui estamos. Não temos como entregar o nosso coração, mas decidimos, aceitamos a tua vontade, aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida e te pedimos que toma o nosso coração para ser inteiramente teu. Toma, Senhor, os nossos corações, seja com cada família aqui representada, Senhor. Nos abençoe, fortaleça a nossa fé. Toma em tuas mãos o teu servo, o pastor Rogério, e faça dele um instrumento para falar aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que cada palavra dita seja diretamente do céu, que saiamos daqui renovados e alimentados pelo teu poder. Oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Posso orar agora? Sim, pastor. Ok. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso estamos aqui, Senhor, desejosos de ouvir o Senhor, a tua voz. Fala conosco, bom Pai, mais uma vez. Atende, Senhor, o clamor do teu povo, que geme e sussurra, pedindo, Senhor, pelas bênçãos dos altos céus. Queremos um coração contrito, desejoso de amor. Restaura, Senhor, a imagem que foi perdida quando Adão pecou. Faça, Senhor, com que habite em nós a divina semente, para que, coparticipantes da natureza divina, sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Guarda cada um destes queridos que ora conosco nesta madrugada. Teu povo clama a ti, teu povo roga a ti, suplica por perdão, por livramento e por restauração de Israel. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém, isso é ótimo. Esses momentos que se seguem, o senhor pode transmitir a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora estou aparecendo aqui. Prazer estar com vocês. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Se vocês analisarem os participantes, vocês verão que tem muitas pessoas diferentes. Nós temos um grupo que
está ativo desde 2020, estudando os livros do Espírito de Profecia, e exatamente na data de hoje, nós, no nosso grupo, na outra sala, chamada Primeiro Amor, nós estaríamos começando o livro Santificação. É uma maneira um pouquinho diferente de fazer estas salas, onde nós estudamos linha a linha o conteúdo, e eu vou fazendo comentários, e tem sido muito bom. Então, hoje, nós vamos iniciar esse livrinho aqui, Santificação, de nossa querida e amada irmã Ellen White. Talvez alguém não tenha o livro em mãos, mas queira participar também. Então, eu vou compartilhar a tela do meu celular. Você pode me colocar como co-anfitrião, por bondade? Pastor, bom dia. O senhor já está como co-anfitrião. Já, que bom. Então, deixa eu só descobrir aqui. Eu não estou encontrando a opção de compartilhar a tela. Documento, RL, favorito, câmera. O de compartilhar a tela eu não encontrei. Eu não tenho muita expertise no Zoom, não, pastor, mas, Aurenice, você consegue ver aonde que é que compartilha? Pastor, olha, tem o botão do onde o senhor ativa o som, ao lado da câmera, logo ao lado, o terceiro no meio aí no seu celular, o senhor vai ver compartilhar a tela, tá verde. Eu tenho aqui compartilhar quadro em branco, mas compartilhar tela não apareceu para mim. E olha que eu faço isso todo dia na outra sala. Pastor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar como anfitrião, tá? Para ver se... aí eu acho que vai dar certo. Tá bem, então. Do jeito que a irmã Irani explicou, estava certo. Fazer a telinha do meio, clicar, compartilhar. Aqui nas minhas opções não tem compartilhar tela. Mas não tem problema, eu vou fazendo a leitura. No celular, pastor, do lado, embaixo, aqui no cantinho, tem uma setinha. Só puxa ela. Isso, eu estou com ele aqui, mas não aparece a opção compartilhar tela. Aparece pastor, compartilhar. Eu já te coloquei como anfitrião, vê se como anfitrião dá certo aí. Bom, eu posso compartilhar a tela do computador, não vai ser a mesma coisa. Trabalhar com o que temos, tá bem? Essa aqui é a telinha. Dar um zoom aqui. Conseguem enxergar bem? Podemos avançar? Sim. Então, tá bem. Nós já oramos. E agora nós vamos começar o nosso estudo, então. Sejam muito bem-vindos ao estudo do livro Santificação. Acompanhem comigo. A verdadeira e a falsa teoria comparadas. A santificação exposta nas Sagradas Escrituras tem que ver com o ser todo, as partes espiritual, física e moral. Eis a verdadeira ideia sobre a consagração perfeita. Então, quando alguém falar sobre consagração, no sentido de perfeita, de genuína, de plena, nós temos que levar em conta que tem que ver com espiritual, física e moral.
Acrescento os comentários de que nos testemunhos a moralidade está relacionada à espiritualidade. Nos testemunhos, você não vê distinção entre moral e espiritual. Por quê? Porque a moralidade tem uma base. E a base da moralidade, que é um conjunto de hábitos positivos, bons, é a espiritualidade. A moralidade sem a espiritualidade, ela acaba sendo apenas uma capa, uma carcaça. Mas a moralidade, em seu sentido pleno, ela só existe tendo como base a espiritualidade. Então, nos testemunhos, sempre que você procurar a palavra espiritual e moral, você vai ver que elas estão com um e, com uma conjunção. Mas, neste primeiro ponto, você também tem acrescentado o aspecto físico. Por quê? Porque toda imperfeição é pecado. E existe o aspecto de que, com a entrada do pecado, tanto o aspecto físico quanto o aspecto moral entraram em degeneração, foram quebrados, foram manchados pelo pecado. A serva do Senhor nos apresenta em diversos livros, eu cito Ciência do Bom Viver, por exemplo, que ao quebrarmos as leis da fisiologia, nós estamos quebrando a lei de Deus. Quando nós quebramos as leis de saúde, estamos sendo tão transgressores quanto quebramos o próprio sábado. Por isso, neste momento, nós temos essa afirmação, já começando o livro de forma espetacular, de que as partes espiritual, física e moral, eis a verdadeira ideia sobre a consagração perfeita. O que é que Deus quer restaurar em minha vida? Estes três aspectos. Estes três aspectos. Sabemos que a questão física será transformada por completo, 1 Coríntios 15, 51 em diante, apenas naquilo que chamamos comumente de glorificação, que é a transformação através da glória que procede de Cristo e do Pai. E que, então, toda mancha do pecado, toda natureza pecaminosa, todos os traços de pecado que estão além da questão da transformação do caráter serão completamente removidos, como diz o livro Grande Conflito, onde diz, todos os traços de caráter serão completamente removidos. Não estou falando de pecados voluntários. Por quê? Porque, embora a transformação física irá ocorrer apenas na glorificação, com a volta de Cristo, num abrir e fechar de olhos, esta transformação espiritual e moral deve acontecer ontem. É uma maneira de confirmar ou afirmar que essa transformação deve ser o quanto antes. Ok? Paulo ora para que a igreja em Tessalônica possa desfrutar esta grande bênção. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui pode causar uma certa dificuldade, porque Paulo utiliza a palavra espírito e alma, e nós acreditamos, de acordo com Gênesis 2:7, que alma tem que ver com a estrutura toda, com o ser humano integral, não é? Mas por que é que ele utiliza a alma aqui? Lembramos que a Bíblia não foi escrita em português e que com a tradução para o idioma português Brasil ou qualquer um outro, existem termos que não foram colocados da melhor maneira. Neste texto, o espírito tem que ver com a parte espiritual e a alma tem que ver com a mente do ser. Essa seria uma boa tradução. Há no mundo religioso uma teoria de santificação que em si mesma é falsa e perigosa em sua influência. Em muitos casos, aqueles que professam santificação
não possuem a genuína santificação. Sua santificação consiste em um culto por palavras e em teoria. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais condescerão com o pensamento de questão sem pecado. Essa fala ela é extraordinária. Essa fala ela é extremamente importante e nós precisamos ter esta fala de forma bem clara em nosso coração. Os que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais condescerão ou permitirão o pensamento de questão sem pecado. Não há esse pensamento. Por quê? Vamos abrir a Bíblia, aqueles que podem acompanhar comigo, livro de 1 João. Livro de 1 João. Capítulo 1. Vamos ver o verso 10. 1 João 1, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos ver o verso 8 agora, um pouquinho antes. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, ninguém pode dizer que não tem pecado. Por outro lado, no capítulo 2, verso 1, João escreve: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, ao mesmo tempo que João escreve, não pequem, e se ele escreve é porque é possível não pecar, ao mesmo tempo ele vai escrever que ninguém pode dizer que não tem pecado. Eu vou explicar isso e você tem que prestar muita atenção, ok? A única definição de pecado apresentada nas Escrituras Sagradas e nos testemunhos é a de 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Porém, preste muita atenção nisso. Transgressão da lei é algo que está relacionado a coisas que vão além daquilo que eu consigo compreender. Eu já citei para você que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, e são duas coisas distintas, uma delas tem que ver com a questão do caráter, a outra tem que ver com a questão da fisiologia, da forma, da performance humana corporal. Todas estas questões, estas duas, imagem e semelhança, elas foram comprometidas com a mancha do pecado. Então, o pecado, que é transgressão da lei, vai muito além daquilo que eu e você voluntariamente conseguimos conceber. Porém, lembre-se de algo que é fabuloso, extraordinário e necessário. O que leva em conta no tribunal de Cristo, no juízo investigativo, são apenas os pecados voluntários. Ninguém será julgado no tribunal de Cristo pela natureza pecaminosa que possui, ou ainda por questões que estão além de sua capacidade de compreensão. O livro Eventos Finais vai nos apresentar que na cruz do Calvário, Cristo morreu por todos os pecados involuntários. Isso é maravilhoso. E com isso eu estou abrangendo não a definição de pecado, mas abrangendo a maneira com que nós compreendemos pecado. Alguns compreendem pecado apenas como atos voluntários. Eu quero lembrar você que pecado é transgressão da lei, ok? Mas que não temos como explicar o pecado. O pecado não tem explicação, a serva do Senhor apresenta sobre isso.
Então, o que você tem que gravar desta fala? Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais permitirão com o pensamento de que estão sem pecado. Por quê? Porque pecado, que é transgressão da lei, está muito além daquilo que nós conseguimos conceber. Eu vou dar um exemplo bem simples, ok? Eu disse para você que o Ciência do Bom Viver, também o livro Conselhos sobre Saúde e Temperança, apresentam que, ao quebrarmos as leis de saúde, as leis da fisiologia, nós estamos transgredindo a lei de Deus, como se estivéssemos quebrando o quarto mandamento, o sábado do Senhor. Se, ao fazermos isso, estamos transgredindo o mandamento, se estamos pecando, qualquer um de nós, preste atenção nisso, e veja a abrangência da questão do pecado, qualquer um de nós que não esteja com a saúde 100%, está, de certa forma, em pecado. Porém, Deus não vai levar isto em conta, a não ser que você, de fato, por forma voluntária, esteja nessa situação. Por isso, nenhum de nós, nenhum ser humano, a não ser Jesus, pode dizer, estou sem pecado. Não estou tirando a definição de pecado, apenas ampliando a forma de entender o que é transgressão da lei, para que você não fique confuso ao comparar os textos que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos, e em outro lugar você tem: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou ainda o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 8. O Evangelho de João, para aquela mulher arrependida, João 8:11 diz: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Do que Jesus estava falando? Simples. Pecados voluntários. Questões de escolha que ela poderia optar. E isso inclui também a questão de saúde, é claro que inclui. Seguindo aqui o nosso estudo. Eu não estou acompanhando o chat, tá bem? Se tiver ali perguntas depois, quando der aí umas 5:50, aí eu paro para poder responder as perguntas, caso exista alguma ali. Vamos lá. Sua vida pode ser irrepreensível. Podem estar vivendo como representantes da verdade que aceitaram. Porém, quanto mais consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo e mais se aproximam de sua divina imagem, divino caráter, tanto mais claramente discernirão sua imaculada perfeição, a de Cristo, obviamente, e mais profundamente sentirão seus próprios defeitos. Esse texto é maravilhoso. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais percebemos nossa fragilidade, pecaminosidade, erros, falhas. Não há ninguém que, ao se aproximar de Cristo, chegue no patamar de dizer: agora eu cheguei exatamente onde está Cristo. Não, ele é inigualável. Cristo é a divina, o ente santo. Cristo, ao mesmo tempo que é extremamente diferente de nós, ele é como nós. Um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Já estudamos sobre isso em outros momentos, sobre Cristo não ter nenhuma vantagem sobre nós. Pelo contrário, foi tentado 100 vezes mais. Quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas. Os orgulhosos, os arrogantes, estas pessoas estão apenas deixando claro, ou clara, sua condição laodiceana. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Deixam de ver sua própria fraqueza e desamparo. E nem sabes que tu és, sim, infeliz, miserável, pobre, cego
e nu. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olham para si mesmas como refletindo a imagem de Cristo, porque não têm verdadeiro conhecimento dele. Quanto maior a distância entre elas e o seu Salvador, tanto mais justas se parecem aos seus próprios olhos. Essa é a condição de Laodiceia. Ela pensa que está em dia com Deus, quando na verdade está completamente distante dele. Quando, com penitente e humilde confiança, meditamos em Jesus, a quem nossos pecados traspassaram, podemos aprender e andar em suas pisadas. Contemplando-o, somos transformados à sua divina semelhança. Pela contemplação, somos transformados. Ao contemplarmos, isso tem que ver não apenas como olhar, mas como experimentar. Somos transformados à sua semelhança. Por quê? Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo veio com caráter puro, santo, imaculado. E agora todos aqueles que estão ocultos em Cristo, escondidos em Cristo, recebem este caráter, esta imagem. E quando essa obra se operar em nós, não pretenderemos ter qualquer justiça em nós mesmos, mas exaltaremos a Jesus Cristo, pois nosso enfraquecido coração confia em seus méritos. Lembre-se, 2 textos aqui cabem muito bem, na verdade, inúmeros, né? Me lembrei agora de mais um. João 15:5, sem mim nada podeis fazer, sem Cristo não existe possibilidade de melhoria no sentido moral. Também Colossenses 3:3, ocultos com Cristo em Deus, ocultos com Cristo em Deus. E o outro texto, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Maravilha. Essa maneira que estou fazendo aqui é a maneira que todos os dias nós estudamos na sala que chamamos de Primeiro Amor. Vou aqui dar sequência, ok? Condenada à justiça própria. Nosso Salvador sempre condenou a justiça própria. Ao falar de justiça própria, nós lembramos de Lucas 18. Vou pedir que você que está com Bíblia e gosta de fazer anotações, vá comigo para Lucas 18. Lucas capítulo 18. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Olá, amigos. Tem o texto de Isaías também, 64, verso 6, né? Ah, sim, ótimo, Heron. Estou meio rouco hoje, mas estamos aí. Até tinha anotado esse texto aí quando nós estudamos esse tópico aí, né? Perfeito, Heron. Esse texto que o Heron citou é o texto que fala das nossas justiças como sendo trapo de imundícia. Ótimo texto. Em Lucas 18, eu quero que vocês acompanhem comigo o verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que, olha a expressão, confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Veja, confiavam em si mesmos, se consideravam justos por conta própria. Agora veja o verso 11. O fariseu, posto em pé, orava, olha essa expressão, de si para si. De si para si. É literalmente a oração que não passa do teto. Seguindo, parece que a Cássia não conseguiu entrar, né, pessoal, ainda? Pena. Bom, vamos seguindo aqui. Não conseguiu, pastor. Não. Bom, pede para ela reiniciar o celular, talvez alguma coisa assim, porque é só clicar no link, não tem segredo.
Nosso Salvador sempre condenou a justiça própria. Ele ensinou a seus discípulos que o mais elevado tipo de religião é aquele que se manifesta de maneira calma e modesta. Veja, aqui estamos falando de religião genuína, plena. Estamos falando de eusébia, que é a palavra grega para piedade. A verdadeira piedade. A irmã White fala da restauração da verdadeira piedade. E essa verdadeira piedade, ela se manifesta de maneira calma e modesta. Aconselhou-os a executarem suas obras de caridade sem estardalhaço, não por ostentação, nem para serem louvados e honrados pelos homens, mas para a glória de Deus, esperando recompensa na vida futura. Aqui vocês podem escrever também Mateus 5,16. Mateus 5,16. Vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Se fizessem boas ações para serem louvados pelos homens, nenhuma recompensa lhe seria concedida por seu Pai celestial. Os seguidores de Cristo foram instruídos a não orarem com o propósito de serem ouvidos pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui eu faço menção ao livro Conselhos para a Igreja. Aqueles que não tiveram o privilégio de ler devem fazê-lo, e pelo menos os capítulos que falam sobre a oração, todo o livro, na verdade, né? Mas nesse aspecto que vou comentar, o capítulo que fala sobre oração, onde a serva do Senhor, inspirada por Deus, e cremos que aquilo que ela escreveu é palavra de Deus, onde ela vai escrever que as orações em público devem ser ao ponto, pontuais, orações curtas e pontuais. Pastor? Deixa eu só terminar o comentário aqui, Juliana. Não, é só que a Cássia está querendo que vá para o YouTube, que ela e a Sandra não estão conseguindo entrar. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Se der certo, vai ser bom. Só um instantezinho. Não sei se vai dar certo, mas tentei ali alguma coisa. Veja, Juliana, se ela conseguiu agora lá. Ok, continuando aqui o meu comentário. Está dizendo o seguinte, que no livro Conselhos para a Igreja é nos apresentado que as orações em público orações públicas devem ser pontuais, ok? Pontuais. Por que eu faço esse comentário? Porque senão você não vai compreender o que está sendo dito aqui no livro Santificação. Os seguidores de Cristo foram instruídos a não orarem com o propósito de serem ouvidos pelos homens. Alguém que leva ao pé da letra não faria oração em pública de forma alguma. Por isso é necessário equilíbrio, bom senso e analisar os textos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Tais expressões como estas dos lábios de Cristo mostram que ele não considerava com aprovação aquela espécie de piedade tão predominante entre os fariseus. Seus ensinos no monte mostram que os atos de benevolência assumem uma nobre forma e as ações de adoração religiosa espalham muito preciosa fragrância.
quando praticadas de maneira despretensiosa, em penitência e humildade. O motivo puro santifica o ato. Essa expressão final, ela é extravagante, irmãos. O motivo puro santifica o ato. Talvez vocês conheçam esse livro aqui, de Morris Vanden, 95 teses sobre justificação pela fé. Esse é um livro extraordinário. E bem no início, uma das teses que ele coloca é: o cristão faz o que é certo por ser certo. Por que é que um homem, quando encontra um valor que não é seu, um cristão genuíno, ok? Ele procura o dono, tendo ali as devidas referências, né? Talvez um nome, um telefone, ou encontra um aparelho celular, ou alguma coisa que não é dele. Por que é que ele procura o dono? Não é porque ele quer receber recompensa. Ele não fica pensando, quanto é que eu vou ganhar por ter encontrado esse aparelho. Nem passa pela cabeça dele, eu vou pedir tanto para que eu entregue o aparelho. Não. O cristão genuíno faz o que é certo por ser certo. O amor altruísta é o amor desinteressado. O motivo puro santifica o ato. Isso é extraordinário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, mesmo sabendo que muitos iriam rejeitá-lo. Ele morreu pelos pecados de todos. A verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. O que é verdadeira santificação? O que é que significa Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que significa isso? O que significa santificação? Santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. Isso é lindo. Pensamentos e sentimentos de rebelião são vencidos e a voz de Jesus suscita uma nova vida que penetra todo o ser. Aqueles que são verdadeiramente santificados não ostentarão sua própria opinião como uma norma do bem ou do mal. Veja, não é a minha opinião que importa. O que importa é o assim diz o Senhor. Se eu estou pronunciando as palavras do Senhor, então cabe muito bem isso que foi dito no início. A voz é do homem, mas a palavra é de Deus. Porém, os que vivem em justiça própria, eles colocam o assim diz o indivíduo, o homem do espelho, como se fosse a palavra do Senhor. Isto acaba sendo uma grande blasfêmia. Por isso eu tenho muita preocupação quando, inclusive, líderes religiosos, seja lá quem for, apresenta seu ponto de vista como se fosse a verdade absoluta. Lembre-se, existem alguns aspectos que nós precisamos colocar como sendo possibilidades, em relação, inclusive, a questões teológicas. Olha, uma possibilidade é esta ou esta. Agora, quando o indivíduo afirma sem ter uma base, ele está caindo exatamente neste ponto aqui que estamos vendo. Heron? Pastor, aqui tem um texto que tanto nós conhecemos e já usamos, né? Que é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, né? Suscita uma nova vida. Se aquele que está em Cristo, nova criatura é. Exatamente. Além de 2 Coríntios 5,17, que é o texto que o Heron citou, podemos avançar com Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, que vai falar sobre viver em novidade de vida. O texto diz, verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Uma nova criatura, uma nova pessoa. Aqueles que são verdadeiramente santificados
não ostentarão sua própria opinião como uma norma do bem ou do mal. Não são fanáticos, nem de justiça própria, mas ciosos de si, sempre tementes, com medo de que, havendo-lhes faltado uma promessa, tenham ficado aquém do cumprimento das condições sobre que se baseiam as promessas. Em outras palavras, eles estão numa constante preocupação se estão fazendo a vontade de Deus. Na vida deles se cumpre continuamente 2 Coríntios 13, verso 5. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Maravilha, não é? Bom, estamos avançando. Maravilha. Eles desconfiam, né, pastor? Eles desconfiam de si próprio, de si mesmos. Eles não confiam na sua justiça, nos seus. Eles são realmente, se entregam totalmente, né? Pastor, eu estou dando umas palhinhas assim, porque lá no outro grupo nós participamos. Eu não sei se aqui também tem essa liberdade aí do pessoal participar, falar alguma coisa, né? Heron, eu acredito aqui a gente tem um momento no final. Para não Ah, interromper a mensagem, nós costumamos ouvir toda a mensagem, aí no final nós participamos. tá bom. A gente vai se adaptando. Tá bom. A substituição da razão pelo sentimento. Muitos dos que professam santificação ignoram inteiramente a obra de graça sobre o coração. Quando provados, descobre-se serem semelhantes ao fariseu, justo aos próprios olhos, que foi o texto que eu havia citado lá, né, em Lucas 18, verso 4. Não admitirão nenhuma contestação. Nós temos várias pessoas que não admitem serem contestadas, não admitem. A posição dela é aquela e ponto final. E discordar seria um atentado à sua amizade com algumas pessoas. Põem de lado a razão e o juízo e confiam completamente em seus sentimentos, baseando suas pretensões à santificação nas emoções que em algum tempo experimentaram. São teimosos e perversos em incutir suas tenazes pretensões de santidade, proferindo muitas palavras, mas não produzindo nenhum fruto como prova. E isso é muito interessante, né? Você tem pessoas que, por exemplo, na hora de orar, você deve ter conhecido pessoas assim, elas oram como se o céu estivesse muito próximo a elas, como se houvesse uma amizade com Cristo genuína. Isso é maravilhoso. Porém, os atos, a forma de falar com o próximo, forma de trato, e sem nenhum tato, elas estão apenas representando que são hipócritas. Por quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Essas pessoas professamente santificadas, professamente no sentido da boca para fora, estão não somente enganando o seu coração por suas pretensões, como também exercendo uma influência para desviar a muitos que desejam ardentemente conformar-se com a vontade de Deus. Farei a leitura novamente dessa parte que está grifada. Essas pessoas, professamente santificadas, estão tão somente enganando o seu coração por suas pretensões, como também exercendo uma influência para desviar a muitos que desejam ardentemente conformar-se com a vontade de Deus. Vou terminar de ler esse trecho e nós vamos ler Romanos 2, 24. Termino a leitura aqui, então, deste trechinho, para lermos Romanos 2, 24.
elas podem ser ouvidas e reiterar vez após vez. Deus me dirija, Deus me ensina. Desculpa, perdão. Deus me dirige, Deus me ensina. Estou vivendo sem pecado. Muitos dos que chegam em contato com este espírito encontram um escuro, misterioso, ao qual não podem compreender. Mas é isso que é inteiramente diferente de Cristo, o único verdadeiro padrão. Então, Cristo é o nosso único e verdadeiro padrão. Qualquer coisa que seja diferente, sua postura seja anátema ou amaldiçoado. Perceba que neste trecho a palavra espírito é utilizada no sentido de indivíduo, pessoa, ok? Muitos dos que chegam em contato com este espírito, com esta pessoa, é baseado em 1 João, né? Provai os espíritos se realmente procedem de Deus ou não. Bom, farei a leitura de Romanos 2:24. Você pode até pensar que não existem pessoas que chegam a dizer isso que está aqui no texto, né? Estou vivendo sem pecado. E de fato, eu não conheço ninguém que chegue a dizer, olha, não tenho pecado. Mas eu já ouvi pessoas dizendo, olha, hoje eu não pequei. Veja, nós já temos um problema quando alguém chega a dizer isso, porque eu expliquei a abrangência da transgressão da lei lá no início, ok? Se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Mas esse indivíduo crê, então, por sua experiência, entre aspas, que Deus o dirige, Deus o ensina. E a irmã White teve alguns encontros com pessoas assim, que se diziam ser profetas de Deus, e depois de conversar um pouco com essas pessoas chegavam à conclusão de que elas mesmas não estavam emocionalmente equilibradas. Bom, eu leio Romanos 2:24, que diz, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aí, trazendo para o nosso povo, trazendo para nós, o nome de Deus, o verdadeiro evangelho das 3 mensagens angélicas não tem sido apresentado como deveria. As pessoas não têm tido desejo de conhecer o remanescente Deus, a vontade de Deus como apresentada por este grupo de pessoas. Por quê? Porque as suas ações não condizem com o seu discurso. Em geral, temos vivido como hipócritas, pregando uma mensagem a qual não vivemos. Então, hoje é dia de nós nos voltarmos para Deus, numa verdadeira santificação. E qual é a verdadeira santificação? Nós vimos lá em cima, inteira firmeza ou vivência na vontade de Deus. Só para acrescentar o texto, pastor, de 1 Pedro, capítulo 2, verso 8, não ser pedra de tropeço, né? 1 Pedro 2:8. Esse eu não tenho marcado aqui não, eu não vou anotar. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Maravilha. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Lembra aqui uma frasezinha que vocês já devem ter ouvido em algum lugar por aí. Anota isso, tá bem? Se você está anotando, vale a pena. A fé genuína nos leva ao emocionalismo. A fé genuína nos leva à emoção. Fé genuína nos leva à emoção. Então, alguém está... Fé no sim. O que é fé, né? Baseado no que temos estudado no livro Fé e Obras e também estudo sobre a fé, de John D. Wagner, que são os precursores da justificação pela fé. Eles definem fé, baseado nas Escrituras, como inteira dependência da palavra de Deus. Viver das promessas de Deus. Isso é fé. Okay? Isso é fé. Então, quando o indivíduo vive essa promessa, vive esse desejo
de colocar a vida ou depender da completa palavra de Deus, de Cristo, isso gerará uma emoção. Seja lágrimas, seja risos, seja lá o que for. Então, fé gera emoção. Mas tem sido pregado por aí o inverso, que a emoção nos leva à fé. E isso não é bíblico. Então, a emoção pode ser gerada pela música que você escuta, pela maneira com que o pregador apresenta, se o indivíduo nem abre o texto bíblico ou lê apenas um verso e depois ele fica falando numa tonalidade elevada que prende a sua atenção, e dependendo da história que ele conta, você pode, por conta daquela emoção, pensar que agora aquilo gerou uma fé. Não, não gera. É uma fé falsa. Ela não se sustenta. Por quê? Porque a fé que se sustenta é a fé na palavra de Deus. Então, lembre-se, a fé gera emoção. A fé nos leva à emoção. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Em que consiste a santificação bíblica? Inteira dependência da vontade de Deus. Eis onde muitos são levados ao erro, fazem dos sentimentos o seu critério. Muitas pessoas dizem, mas eu não senti nada. Eles estão esperando um arrepio, um formigamento, uma espinha chocada por uma forte emoção. Não, não fique esperando isso. Ah, pastor, eu não tenho vontade de ir à igreja. Olha, a vontade não parte da natureza pecaminosa. A vontade pelas coisas espirituais não parte de uma natureza pecaminosa. Parte da bondade de Deus, através do Espírito Santo agindo em nosso coração. Romanos 2:4. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, agora, tendo consciência de que sou pecador, de que sou egoísta, mentiroso, falho, de que tenho defeitos, de que tenho problemas, de que estou e sou corrompido pelos atos que cometi, então vem pelo Espírito Santo o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e eu então preciso exercer a maior força do universo. Queridos irmãos, qual é a maior força do universo? A vontade, o poder da vontade. Aleluia. Quando eu e você exercitamos a maior força do universo, o maior poder do universo se interliga. E então acontece a vitória. Aleluia. Onde é que está isso na Bíblia? Bom, isso está em diversos lugares, mas nós podemos mencionar dois que são bem claros sobre isso. 2 Pedro 1, verso 4, onde diz que nós precisamos ser coparticipantes, ou melhor, precisamos ter coparticipação com a natureza divina, esforço humano, poder divino, coparticipação com a natureza divina. E também 1 João 3:9, a divina semente agindo em nós. A divina semente é a mesma semente que gerou o menino Jesus, é o Espírito Santo. Cristo foi gerado do Espírito, nascido do Espírito. E agora eu e você, ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, mediante a fé, pela graça, a divina semente, então, nos concede o privilégio de sermos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí poderemos dizer, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. Pastor, por gentileza, repete aí. 1 Pedro, quanto que você citou agora? Você conseguiu entrar? Consegui, graças a Deus, pastor. Deus é bom o tempo todo. 2 Pedro 1:4, 1 João 3:9. 2 Pedro 1:4,
1 João Entendi, 3,9. pastor. Obrigada. Amém. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Veja, algumas pessoas baseiam esse pensamento de estou santificado baseado em sentimentos. Sentimentos de felicidade ou ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Nem sempre você vai estar sorrindo. O fato de não estar sorrindo não quer dizer que você não está bem com Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Ok? Existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma orgulhosa proclamação de santidade. Eles são famintos e sedentos de justiça. Que justiça? De qual justiça eles são sedentos? Por qual justiça eles estão famintos? A segunda mercadoria do mercador que se apresenta a Laodiceia. Qual é a segunda mercadoria que o mercador apresenta a Laodiceia? Vestiduras brancas, para que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Justiça de Cristo. Eles são famintos e sedentos de justiça, justiça de Cristo. O pecado parece-lhes excessivamente pecaminoso. Em outras palavras, eles abominam o pecado. Ok, vamos aos comentários então. Jeremias, pastor, Jeremias 33, verso 16. Senhor Deus, ó justiça nossa. Amém. Amém. Pastor, Irani, nós pois não. podemos fazer como costumamos aqui, pastor? Claro, seguiremos agora, aquilo quando que terminamos vocês... a mensagem, a gente costuma fazer uma oração, 2 orações nós fazemos, e logo em seguida nós oramos pedindo que o Espírito Santo grave, né, no nosso coração a mensagem que nós ouvimos e abrimos então para os comentários. Pode ser? Ótimo, faremos isso sim. Então tá. Pastor, o senhor faz uma oração? Nós temos este irmão que está nos ajudando aí nos comentários, está ajudando? Ele pode fazer a segunda? Você pode fazer uma e ele pode fazer a outra? Pode ser. Ok, irmão. Ok. Então teremos 2 orações. E, neste momento, a oração é pedir que o Espírito Santo grave no nosso coração. É dizendo para o Senhor, Senhor, queremos, né, ter uma verdadeira compreensão dessa mensagem. E aí, logo em seguida, então, nós abrimos para as considerações e temos uma terceira, que é cantada. Depois que o pastor ora, você ora, e depois a terceira é cantada. Vamos Amém. orar, então. Louvado seja teu santo nome, Senhor Deus, por este maravilhoso livro que estamos estudando. Estamos aprendendo coisas belíssimas. Estamos muito felizes, porque a fé genuína nos levou à emoção. Nosso coração se enche de alegria. E pelo Espírito Santo de Deus, temos vontade de continuar estudando e aprendendo, e orando e louvando teu nome. Que o Senhor seja exaltado. E que tudo aquilo que foi apresentado fique gravado em nosso coração ao longo desse dia. Ora, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso bom Deus, grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, porque tu se faz presente conosco ao ouvir, ao ler, ao estudar. E agora, neste momento, nesta hora, Senhor, alguns de nós irão compartilhar, irão apresentar alguma situação, irão falar, irão participar. Que a nossa mente, nossas palavras, nossa língua esteja envolvida, ó Pai, imbuída do poder do alto, do Espírito Santo, ó Pai. Que as palavras que iremos falar estejam banhadas com o sangue de Cristo Jesus.
Humildemente te rogamos nesta hora. Estamos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tal qual estou, eu venho a ti. Aceita-me, ó Salvador. Confiante sou em teu amor, ó Salvador. Me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás, com teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Meus queridos, agradecemos imensamente a Deus pela mensagem poderosa que Ele enviou para nós nessa manhã. Somos gratos a Deus. Pastor, agradecemos também a sua presença, por você aceitar ser dirigido por Deus para nos trazer essa mensagem. E este é o momento em que nós abrimos para as considerações, para a participação dos nossos irmãos, o que o Espírito Santo, para nós compartilharmos agora, o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem. Aqueles que sentiram o desejo de participar, pode levantar a sua mão e nós, então, vamos convidar para falar. Pode levantar a mãozinha aí, que nós vamos por ordem. Marli Brito abriu o microfone. Minha querida, seja bem-vinda. Você gostaria de falar alguma coisa com o pastor? Bom dia a todos. Eu estou meia desacostumada do Zoom. Eu estou tentando me encontrar ainda aqui. Eu estou ouvindo e muito satisfeita com o que eu ouvi. Agora eu quero ouvir vocês. Tenham todos um bom dia. Amém. Obrigada, minha querida. Nós vamos... Pastor Rogério, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Eu estou feliz com o convite que nos foi feito para estarmos aqui. Essa maneira de estudarmos os livros, ela é muito proveitosa, porque alguns de nossos irmãos, eles nunca leram os testemunhos. Então, o que faltava era um incentivo para que essa leitura fosse feita. E ao lermos juntos, e explicando o texto, e recheando com versos bíblicos, isso ajuda muito. E alguns daqueles que participam conosco desde 2020, alguns entraram recentemente, conseguiram pela primeira vez começar e concluir um livro. E então, fica aí a dica, não é? Para podermos participar. Só um comentáriozinho. Aqueles que quiserem participar da Escola Sabatina lá na nossa outra sala, podem se dirigir para lá, tá? Eu vou ficar aqui terminando os comentários para fazer jus ao convite que nos foi feito e amanhã a gente se vê. Mas o pessoal pode dar sequência na Escola Sabatina lá, tem gente esperando já. Irmã, eu estou à disposição de vocês. Vou ficar aqui enquanto o pessoal segue lá. Ok, pastor, foi uma bênção. Gostamos muito e eu queria aproveitar, enquanto alguém se manifesta, e compartilhar aqui uma frase que o senhor leu. A emoção, é a fé que gera emoção. Pastor, assim, sabe quando abre o leque? É a fé que gera emoção, e não é a emoção que gera a fé, que é o que a gente ouve muito, né? Gostei muito da explicação de que a fé gera emoção, e gostei muito da explicação também de como responder para as pessoas que dizem, essa semana alguém me disse, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade de ir à igreja.
E não vai sentir mesmo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre quando a pessoa... Porque a pessoa diz assim, olha, eu tenho que ser sincera. Deus só aceita o que é sincero, o que é do meu coração. Então, não adianta eu ler a Bíblia se eu estou sem vontade. Não adianta eu ir para a igreja se eu estou sem vontade, porque Deus sabe do meu coração. E aí o senhor deu uma explicação. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso, pastor, por favor? Esse pensamento, ele vem de pessoas que não têm conhecimento bíblico. Porque quando se tem conhecimento bíblico, a primeira coisa que alguém que estuda a Bíblia percebe é que ela está perdida. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Uma pessoa pode ser aparentemente moral e ética. Ela pode pagar as suas contas. Ela pode ser fiel à sua esposa. Ela pode ser um bom adventista, guardador do sábado, dizimista, etc. E estar perdido. Por quê? Porque a salvação depende da morte do eu. E o eu só vai morrer quando você entender em que situação ele está. E em qual situação eu está. E aí, Jeremias vai nos apresentar: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Cristo vai dizer em Mateus: do coração do homem procedem maus desígnios. E ele vai citar uma série de coisas que, quando você fala para alguém, a pessoa até desconfia, porque parece que você está fazendo um raio-x da vida dela. Promiscuidade, homicídio e uma série de coisas ruins. Isaías capítulo 1 vai trazer um retrato do ser humano em sua natureza pecaminosa e vai dizer que não há nada nele que é são. Quando uma pessoa permite que o Espírito Santo haja em seu viver, ela reconhece sua pecaminosidade e ela clama aquilo que no Pentecoste os que ouviram a mensagem clamaram a Pedro. O que é que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? E aí então vem a aceitação de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Vem a questão de ser batizado. Mas veja, tudo isso que é maravilhoso em relação à conversão acontece num primeiro momento. Quando o quê? Quando reconhecemos a nossa pecaminosidade. Essa pessoa que diz: eu não tenho vontade de ir à igreja, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. Existe o aspecto da depressão, que é a questão dos neurotransmissores, que eu não vou entrar nessa questão química. Talvez até dependa de um acompanhamento através de um psicólogo, até psiquiatra, dependendo da situação. Mas falando do aspecto de uma pessoa sadia, no sentido físico, mental, ela não teve ainda a compreensão de que ela está perdida. Geralmente as pessoas vivem, olha para mim aqui, olha para a câmera. Geralmente as pessoas vivem pela fé. Então, elas tentam, e aí a primeira chapuletada que elas tomam, ou uma fala de um pastor que elas não gostaram, ou um comentário de alguém que elas não acharam que foi bem colocado, elas acham que é uma indireta. Esses dias eu preguei para uma igreja, umas 60 pessoas, e depois uma irmã me mandou um áudio dizendo que foi uma indireta para ela. Veja, essa é uma falta de maturidade total, né? Eu falei: irmã, a mensagem foi para mim, mas se serviu para ti, tá tudo bem. Mas ela, na cabeça dela, o pastor fez aquele sermão todo pensando nela, para falar dela, para tocar no pecado dela. Ela deveria estar feliz porque Deus falou com ela, mas muito pelo contrário, estava extremamente irritada. Extremamente irritada. Por quê? Porque ainda não entendeu que o nosso grande problema é justiça própria. Enquanto nós estivermos nessa situação, esperando que venha alguém ou um anjo, sabe? E nos coloque assim no altar do Senhor e balance assim, sabe? A nossa cabeça. Nós precisamos ser mais firmes.
Senhor, eu entendi que eu estou perdido. Eu entendi que para mim não tem solução nenhuma a não ser me render aos teus pés. Eu entendi que eu sou orgulhoso, que eu sou mentiroso, que eu sou egoísta, que os meus pensamentos são promíscuos. Eu entendi que eu não tenho nada de bom para te oferecer a não ser a minha pecaminosidade. A minha língua é muito grande, eu falo demais, eu sou uma pessoa áspera, ou eu sou uma pessoa muito frágil, eu não consigo ter voz, eu não consigo dizer não. Senhor, eu tenho um monte de problema, me ajuda. Coloque em mim o desejo de fazer. E aí vai se cumprir na sua vida Filipenses 2:13, tanto o querer quanto o realizar. Mas mediante o quê? Mediante Filipenses 2:12, que é desenvolver a vossa salvação. O que é desenvolver a salvação? É querer. Deus vai pegar o seu querer, vai unir ao querer dele e a coisa vai acontecer. Então, quando alguém diz, Irene, mas eu não tenho vontade, essa pessoa ainda não teve a compreensão de que ela está perdida e de que a solução para os problemas só vem mediante essa aceitação. Então, eu preciso reconhecer que por mim mesmo eu não tenho vontade. E aí, quando eu reconhecer, Deus poderá fazer alguma coisa por mim. Mas enquanto não tiver esse reconhecimento, nada Ele pode fazer por mim. Por quê? Porque Deus não arromba portas, Ele bate. Amém. Amém. Deus seja louvado. Eu costumo dizer, pastor, que a mensagem que Deus manda para nós, ela não é indireta, não, ela é direta. A mensagem é direta para nós. Quando alguém diz para mim assim, foi uma indireta para mim, eu falo, não, irmã, não foi indireta não, porque Deus é preciso, é direta para nós, para mim e para você. Se nós estivermos com o coração aberto, irmã Ana Maria, minha princesa, seja bem-vinda. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja conosco. O pastor estava falando sobre santificação, muito linda mensagem, muito esclarecedora. Aprendi, anotei quase todos os versículos, só não as mensagens, só botei só as iniciais, santificação, eleva, tal. Mas o que a gente vê dentro dessa mensagem que o pastor trouxe para nós nessa manhã, quando ele falou em 2 Coríntios 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram tudo novo. Aqui dentro desse capítulo, desse versículo de Coríntios, a gente vê Paulo, ele dependendo unicamente de Deus, de Jesus. O eu de Paulo, aquele velho homem, se perdeu em Cristo na entrega que ele fazia cada dia a Jesus. Aí vem Romanos 5, versículo 1, quando ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só poderemos realmente nos tornar nova criatura quando nós nos entregamos a cada dia o nosso eu para ele nos moldar e nos tornar realmente pessoas capacitadas para termos paz com Deus. Quando nós temos paz com Deus, realmente a gente começa a entender que estamos perdidos e precisamos unicamente da sua direção e da manutenção dele para conosco. Porque não adianta a gente dizer isso ou aquilo, mas na realidade, como o pastor falou aí agora, não reconhecemos que estamos perdidos para buscar a ajuda de Cristo para nos santificar nele a cada dia. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E nos ajude a fazer a sua vontade, negando o nosso eu a cada dia através do que aprendemos na palavra do Senhor e vivermos uma vida de comunhão íntima com Cristo, para que assim possamos ser luz neste mundo e o sal da terra. Essa é a minha participação. Eu quero lembrar vocês que Deus... Eu não estou falando contra a Ana Maria, tá? A Ana falou de forma perfeita, só vou fazer uma fala que acrescenta tudo isso.
Por muito tempo foi ensinado, inclusive tem até uma musiquinha que eu aprendi ontem, que Deus completa o que falta. E dá a entender, né, que é como se eu fizesse 50%, e aí Jesus vai completar os outros 50%. Se eu fizesse 30%, ele completasse o restante. Queridos, nós não temos nada para contribuir a não ser entregando a nossa pecaminosidade. É Deus quem faz tudo. É Ele quem faz tudo. Ele é a própria santificação. Quando você lê o livro Fé e Obras, você encontra isso. Cristo é a própria santificação em nossa vida. É dele que vem tudo. Ele é tudo em todos. Então, a nossa participação é se render a ele por completo. E então vai agir em nós. Não pense em nenhum momento que nós temos uma participação no sentido de nós precisamos ir até aqui e Deus faz o restante. Alguns pensam que eles podem continuar tendo mágoas de fulano, beltrano, ciclano, ou não conseguiu vencer aquele vício, então continua com aquele vício, porque um dia o Senhor vai completar o que falta. Não, não é assim que funciona, não. Deus vai te dar forças para você deixar. É você que vai deixar por completo pelo poder dele. Então, não acreditem em histórias, em sermões, em pregações, onde é nos apresentado que o caráter será transformado na volta de Jesus. Não. Esta é a única coisa que nós levaremos para o céu. Caráter. E isso é formado hoje. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Irmão, posso falar, contribuir aqui? Irmã, pode sim. Ok, o que o senhor falou aí, mas eu entendia, eu já ouvi falando que Cristo completa, Deus completa nossas orações no céu. Esse aí que eu já ouvi. Essa outra parte que o senhor falou aí, que Deus completa a nossa salvação e tal. Não, eu entendi também que Cristo é tudo, é Ele que salva, o sangue de Jesus que nos salva na cruz. Mas quando eu ouvia falar que Cristo completa as nossas orações, porque nós não sabemos pedir, que Jesus manifesta à direita do Pai, intercedendo por nós. É isso que eu já entendia. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Eu nunca ouvi falar que Jesus completa, por exemplo, se eu estiver em falta com Deus, tipo assim, pecando, mas Cristo vai completar, como é que é, Gigoria? Cristo completa o meu perdão, que o meu perdão teria que ser pela metade, que Cristo vai completar o meu perdão, o meu pedido de perdão a Deus, entendeu? Não sei se tu sabe sendo clara, eu acho que não. O senhor disse isso aí. Sim, eu disse que alguns ensinam assim. Alguns ensinam exatamente assim. Eu nunca ouvi. Que bom, a senhora ficou livre dessa heresia, então. Eu nunca ouvi. Meus queridos, Naudília, minha querida, obrigada pela sua participação. Meus queridos, não havendo nenhuma mão aqui, nós vamos então nós vamos fazer a oração final. Se o pastor Rogério, se o senhor quiser finalizar, nós vamos fazer a oração final e depois, então, colocamos um hino. Amém. Foi para nós, eu não tinha gostei muito, e nós teremos aqui, vamos continuar os 3 dias com o pastor Rogério, todos estão convidados. Muito bom a gente estudar desta maneira. Amém. E se eu não me engano, Irani, em outubro, nós vamos ter um mês inteiro aí, com exceção do final de semana, né? Isso, teremos sim. Já vamos começar a convidar os irmãos para no mês de outubro, nós vamos estudar todo mês. Que maravilha, porque nós vamos estudando o livro, né? E o Espírito Santo vai esclarecendo, né? A diferença é que aí, cada dia, na verdade, segunda e terça, será Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Na quarta-feira, a gente vai estudar o livro Santificação. Na quinta e na sexta-feira, o livro Estudos sobre a Fé.
Mas aí eu vou e depois, né? Quando chegar mais próximo, eu aviso, eu envio para vocês, porque acaba sendo como se fosse uma sala de aula mesmo, onde cada dia você tem matérias diferentes, né? Amém. Que Deus me conceda a graça de não perder. Eu amo este livro, Mente, Caráter e Personalidade também. Pois, meus queridos, vamos orar, vamos finalizar. A vontade que dá não é finalizar, né? A vontade que dá é ficar mais tempo estudando a palavra. Mas nós vamos continuar, nós vamos sair daqui, mas vamos continuar na presença de Deus e vamos meditar na mensagem que o Senhor mandou para nós nesta manhã. Pastor, o senhor pode fazer a oração final? Faço sim. Eu saindo daqui, eu estou indo para um outro grupo, onde o pessoal está fazendo agora a escola sabatina, começa lá às 6h10 e depois o ano bíblico. Então, acho que a Cássia colocou no chat aqui, o link, ela colocou ali no chat. Eu gostaria de pegar o link e divulgar, passar para os nossos irmãos. Claro, ela colocou ali no chat, deixa eu ver se eu consigo copiar e colar. Coloquei ali. Não tem senha, então quem quiser participar, fique à vontade. Vou orar com vocês então, e até amanhã. Grande Deus, louvado seja teu santo nome, pelo estudo maravilhoso desta manhã, pelas colaborações, pelos comentários. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos a nossa pecaminosidade e a nos colocarmos em teus braços de amor, a entendermos que existe uma participação ativa de nossa parte, que é desejar que o Senhor viva em nós. Fica ao nosso lado. Auxilie-nos, Senhor, de maneira muito especial, aqueles que passam por situação de depressão, ansiedade, traumas, e que têm uma dificuldade muito maior em relação à aceitação de tudo isso. Que o Senhor trabalhe, que o Senhor conduza aos profissionais para que eles possam também auxiliar. Oro feliz por esta sala, louvando e engrandecendo teu santo nome, por tudo que tu és. Traga-nos em paz amanhã, novamente às 5h, para continuarmos estudando a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Desejamos a todos um bom dia, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Até amanhã. Oi.
nós não podemos esquecer que hoje é o aniversário de alguém muito especial, não é verdade? É o aniversário da nossa querida e amada irmã Irani, pessoal. Vamos dar os parabéns para ela e quem puder cantar aquela musiquinha vai ser muito bom. Obrigada, Eugênia. Muito obrigada. Eu agradeço Deus te a Deus. abençoe, tia. Que Ele te dê a salvação. Amém. Não só amém. muitos anos de vida. Te amo muito. Amém, amém. Deus seja louvado, minha querida. Bom, nós só temos que agradecer, né, a Deus pela pessoa da Irani. Eu não sei cantar, viu, Irani? Esse não é o meu dom. Eu não tenho esse dom, né, de ter essa voz linda igual a Suelen, a Rutinha, mas em nome, né, da organização aqui da Sala da Consagração, nós queremos te agradecer porque você sempre está à disposição, né, em fazer o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ansiamos muito poder nos abraçarmos por toda a eternidade e comemorar todos os nossos aniversários ali junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco você vai estar fazendo 2 milhões de anos, né? Muito linda, com essa voz de locutora, né? Que Deus te abençoe, né? Eu não sei se tem alguém aqui que sabe cantar, mas mesmo que não tenha alguém que sabe cantar, o nosso coração está feliz porque temos você aqui conosco, temos o prazer, né? Deus nos dá essa bênção todas as manhãs, né? Às quartas e os sábados, de você mediando aqui a nossa sala. Que Deus te abençoe e que Ele cubra de bênçãos o seu ministério, o seu trabalho que você desenvolve aí, né? Em Fortaleza. Que Deus seja com você todos os dias da sua vida e nós amamos você, Irani. Eu te amo de todo o meu coração. Amém, amém, amém. Eu também amo vocês, meus queridos. Não precisa cantar. Nós as orações eu agradeço imensamente e o nosso desejo é realmente esse, salvação. Logo, logo estarmos juntos. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser, meu povo. Até amanhã. Deus te abençoe, minha querida. Eu te amo, irmã. Amém, eu também amo vocês. Feliz aniversário, Irani. E hoje também é o meu. Feliz aniversário para nós. Feliz aniversário. Eu amo você também. Amém, amém. Parabéns. Até amanhã, meu povo, se Deus quiser. Até amanhã, pessoal, às 5 horas da manhã. Até amanhã. Parabéns. Happy birthday!